História Moderna 1, Seção 6, Texto 4. O Homem do Século XVI. Febvre. Conferência. O Homem do Século XVI. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores, sinto-me extremamente comovido pela maneira com que esta cidade de São Paulo, que eu reconheço muito bem, me recebeu. Aqui passei algumas horas há muito tempo, há tanto tempo, antes mesmo do dilúvio, em 1937. Há 12 anos? Não, pois voltando ontem a esta imensa cidade, eu confesso que nada mais encontrei, absolutamente nada, de minhas antigas lembranças, já muito antigas. Mas quem não conhece São Paulo e sua universidade nos nossos meios parisienses? Quem não conhece, dentre historiadores e geógrafos franceses, esta faculdade de filosofia, onde tantos de nós vieram num espírito de confiança integral e de toda amizade colaborar numa grande obra de união entre vosso grande país e o nosso. Casamento de alguém muito jovem, o Brasil com um senhor idoso, a França, e eu vos peço perdoar-me por estar invertendo os sexos, que, embora aparentemente desproporcionado, teve resultados bastante felizes. Depois de 2 meses no Brasil, no Rio e seus arredores, na Bahia e neste vasto domínio do Nordeste onde eu pretendo voltar, se um dia tiver possibilidade, senti-me sempre surpreendido pela fecundidade desta comunhão, desta união da França e do Brasil. Há dias eu admirava, no Rio, este notável centro de estudos geográficos que, com tanto sucesso, vem transformando o trabalho de exploração em trabalho científico. Um trabalho científico que frequentemente serve a algo imediatamente útil. Um trabalho científico que se impõe à atenção de vossos governantes. Um trabalho que contribui para a grandeza, para o poder e para o desenvolvimento deste grande Brasil, de quem nós tanto esperamos, não só na qualidade de amigos franceses do Brasil, mas de simples cidadãos da pátria humana. Pois bem, na origem de vossa jovem escola de geógrafos, houve um germe francês. Houve e há. Lembrai-vos dele e dele lembrai-nos sempre, a nós, e nos sentimos felizes. Mas esse germe se desenvolveu. O pequeno grupo de discípulos de outrora tornou-se uma escola de jovens mestres. E nós vos invejamos agora com toda amizade por haverdes trabalhado com tal sucesso e por tão bem haverdes feito frutificar a semente importada. Eis aí apenas dentre os milhares de fatos desta colaboração da França e do Brasil, feita sem outro sentido que só o cuidado de nossa parte de contribuir para a consecução de uma grande obra humana, a realização, amanhã, de um dos maiores países do mundo, o vosso. Eu digo desinteressadamente, e tenho o direito de dizê-lo. Muitas vezes, nós franceses sacrificamos os interesses imediatos da França, que chamaria de interesses baixos da pequena concorrência cotidiana, para nos unirmos aos grandes interesses do mundo. Na realidade, jamais fomos maus negociantes, e sempre nos foi dado compreender que os sacrifícios que fazíamos em nomes do que se dizia outrora espírito europeu, e que eu preferia dizer espírito mundial, não eram vãos, não foram jamais perdidos. Uma palavra ainda, senti-me profundamente sensibilizado com a alusão que acaba de ser feita a este grupo de amigos, a este grupo de homens de todas as idades e de todas as opiniões que se congregaram aos poucos em torno dos análios. Dentre estes homens, Marc Bloch, este grande sábio fuzilado pelos alemães em 1944 por ter sido ao mesmo tempo um bom francês e um bom europeu. Este pequeno grupo dos análises dá-nos um grande exemplo, o exemplo do que pode, do que deve realizar uma equipe de historiadores que queriam fazer história algo mais do que é em nossos dias, que queriam fazer da história verdadeiramente uma ciência do homem. Deste desconhecido sobre quem precisamente quero falar-vos nesta noite. É certo que a história estuda as obras de um homem, mas nem sempre as suas boas obras. Estuda de bom grado e preferivelmente as obras más.
Digo, as guerras, os conflitos, as oposições de nações e raças, tudo o que divide e separa e destrói o ideal humano. Mas que são as obras sem os obreiros, de quem nós nada sabemos? Assistimos há tempo, há 4 séculos já, isto é, desde a Renascença, a uma espécie de drama, de um grande drama que a história deveria descrever em todas as suas peripécias dramáticas. Um drama em que é o homem. Um drama em que é o homem desempenha o papel. Faltou um que aqui. É um drama em que é o homem que desempenha o papel principal. De um lado, a religião, a nossa religião de europeus, que é essencialmente o cristianismo e que faz do homem um ser privilegiado, o centro do universo, o centro da criação, o rei dos animais e de todas as criaturas vivas. Ora, o cristianismo nos ensina que o homem vive sob uma lei especialmente feita para ele, homem, e que exclui as demais criaturas, reservando-lhe, em suma, uma situação à parte, e pois que o homem já é naturalmente levado a terem de si mesmo uma opinião muito boa, sente-se agora encorajado pela sua religião a aumentar ainda mais esta ótima opinião até ao inconsciente. Inversamente, não há muito desde o século XVI, que é verdadeiramente o começo da época, desde que convencionalmente chamamos de Renascença. Segundo nosso caro e grande mestre Michelet, houve o trabalho da ciência. Ela, ao contrário, se decide a derrubar este mesmo homem do seu pedestal e fazê-lo entrar na ordem das demais criaturas que não vive sob nenhuma lei especial e que nem foram criadas por um decreto nominativo da providência, mas que, como todos os animais se criaram por espécies na ordem que os precedeu e que os segue, não limitemos de nenhuma forma ao pequeno mundo que temos hoje sob nossos olhos as possibilidades da criação. A ciência, pois, nos apresenta o homem na natureza, o homem sujeito com todas as outras criaturas às leis naturais que se impõem igualmente a ele e aos demais. E aí está o grande drama do homem. Assim se coloca o grande conflito entre a religião e a ciência. Mas, será ainda necessário falar de conflitos? Não se tratará antes da colaboração, pois que a religião está obrigada a levar em conta aos poucos as transformações que o espírito científico traz ao espírito do homem e procurar os planos de acordo e de seguir, pouco a pouco, os progressos da ciência? Mas a religião é prudente. Ela não progride, senão lentamente assume compromissos e aceita acordos, guardando, todavia. E esse é um dos seus significados essenciais na história da humanidade. A sua posição fundamental, reservando-se sempre o direito de dizer: atenção, moralmente falando, o homem não está compreendido na regra comum. Asseguremos-lhe sua autonomia de consciência. Desta forma, trabalha no mesmo sentido dos homens de boa vontade que se fazem os campeões da liberdade humana e assim subsiste como uma das grandes forças da liberdade que agem através da história. Mas o homem, o protagonista de tal debate, ter-se-á tornado melhor conhecido? Nós não o conhecemos melhor fisicamente. E a nossa fisiologia humana e a nossa patologia humana? Eu tenho a impressão de que, daqui a 1 ou 2 séculos, os nossos descendentes falarão delas mais ou menos como Molière falava aos seus médicos. A psicologia? Sim, eu acredito no grande futuro, mas, afinal de contas, qualquer homem de minha geração a viu nascer. Eu conheci pessoalmente seus fundadores. Vi homens como George Dumas, Pierre Janet, meu prezado e velho amigo Charles Blondel e Henry Wallon. Começaram o seu trabalho bem pelo início, fazendo seus cursos de medicina, em seguida a agregação da filosofia e empreendendo esta longa aprendizagem de medicina e psiquiatria que parecia tão indispensável ao psicólogo. Seus progressos já são admiráveis, mas é uma ciência de apenas meio século e que é um meio século comparado a 2 ou 3 mil anos de matemáticas. Um homem da minha idade igualmente viu e conheceu este grande espírito dominador que era Durkheim. Esse Durkheim que criou todo um grupo de jovens mestres, mortos e destruídos, aliás, durante a guerra de 1914 e 1918, a sociologia tão rica de esperanças e cujos objetos
e cujos progressos aguardo com tanta inquietação, e ainda uma ciência em seus primeiros passos, não é uma ciência já segura. Ela ainda procura os seus próprios métodos. E tal como um folclore novo que começa a destacar-se de pequenos episódios anedóticos de província para tornar-se uma disciplina séria e sólida. Enquanto a história, nada. Nada há onde exista o homem. O homem não parece interessar ao historiador, para quem, ao contrário, parece ser um nada. A história já tem seus métodos que ela declara orgulhosamente científicos, mas não são mais, até agora, que os métodos do bom senso e do senso crítico aplicado não ao homem propriamente, mas, como vos dizia de início, às suas obras, as obras do homem, e nem sempre as suas grandes obras, as belas obras construtivas da humanidade, e sim aos seus empreendimentos de destruição e certamente a história. A história, até agora só se esqueceu ela de definir o seu objeto. A este objeto não consiste apenas em trazer à luz só as crises políticas do passado, as aventuras guerreiras e diplomáticas de outrora, em uma palavra, em estudar perpetuamente o Estado e os Estados, mas sim o homem desde o início, o homem que age aflito, sofrendo e trabalhando, criando estes magníficos encantamentos de arte e de literatura, construindo à medida de suas necessidades as grandes religiões e as grandes filosofias, dotando-se mental e sentimentalmente de um futuro humano que possa projetar para além de si mesmo, e que o leve a libertar-se de seus humildes princípios de pobre bruto, mal dotado pela natureza, inferior a tantos brutos poderosos, ferozes e bem armados. Entretanto, aí está o homem. Que admirável campo de estudos e que descobertas a serem feitas durante essas 2 semanas que eu espero passar em São Paulo. Queria dar-vos alguma ideia de que se pode fazer nessas diversas direções, precisamente aquelas que eu procurei seguir, cedendo a um incorrigível espírito de curiosidade que sempre me impediu de encerrar-me e enterrar-me numa cova determinada. Que deveria divagar convosco por alguns domínios privilegiados, ricos pelas perspectivas do futuro e pelas possibilidades, e para começar esta noite, vou lançar-me a um grande problema. Diz-se sempre, o homem é sempre o homem, através dos tempos, para além do tremendo abismo dos séculos, desde o início da humanidade. Tal como podemos saber pelos testemunhos explícitos, nós encontramos um homem que é sempre o mesmo, procurando se fundamentar este propósito através de citações muito belas tiradas dos textos antigos e dos textos gregos, particularmente que nos colocam muito perto, moral e intelectualmente, desta admirável Grécia, de quem os grandes pensadores e os grandes escritores nunca deixaram de alimentar a humanidade ocidental através dos séculos. É um grande problema. Pode-se dizer, entretanto, ou pode o historiador dizer, o homem é sempre o mesmo? Com a mesma força e com a mesma razão, ele pôde dizer, não, o homem muda sempre, o homem varia perpetuamente. O trabalho da história consiste precisamente em recolocar a cada instante de vida da humanidade o homem em seu meio e em mostrar quanto este meio humano é diferente, profundamente diverso de época para época. Eu não pretendo voltar aos gregos. Basta-me por esta noite colocar-me no século XVI, no momento em que o Brasil começava a existir como um país povoado de homens vindos do Ocidente, e mostrar-vos como o homem de então, na Europa, era profundamente diverso do homem de hoje. O homem do século XVI parece que podemos tocá-lo com as nossas mãos, que são 4 séculos na história da humanidade, onde as grandes transformações devem contar-se por milênios. E, entretanto, tomemos o homem desta época na França. Desde logo nos surpreendemos com o fato, o homem do século XVI, neste velho país que viu tantas civilizações se sucederem, é um nômade. Um nômade que muitas vezes obrigado, muitas vezes só por gosto, caminha à aventura, procurando encontrar a sua pobre vida, não importa onde. Os deslocados não são de agora, apenas eles já existem naquela época e geralmente obrigados pela miséria. Imaginemos uma família de camponeses que construiu uma pequena cabana e apacenta 2 ou 3 vacas que lhes dá
de que viver. Uma dessas cabanas, como as centenas de milhares que existem entre nós e que vós conheceis bem hoje, com seu teto de tábua ou de sapê. Numa bela noite, a cabana se incendeia e queima consigo as vacas. Não há bombeiros e não há, sobretudo, companhias de seguros. Nenhum seguro. O que acontece a essa família? O pai parte à aventura, a mãe procura entrar para outra casa, as crianças se dispersam e se entregam à sua própria sorte. Nunca mais se verão, muitas vezes. Os relatos desse tempo nos dizem e nos repetem. A menor catástrofe exterior basta para desfazer o laço familiar, tal como se fora um colar de pérolas que se parte, as pérolas rolam por terra. Os homens se dispersam. É o que basta para ver infelizes pelas estradas. Nomadismo, mas que não acontece somente aos pobres. Lembremos em oposição à corte na França, a corte desse grande rei de renascença, prestigiado entre todos, que foi o nosso Francisco I. Não se sabe, não se quer mesmo saber que ele passava toda a sua vida a cavalo em seus castelos, fosse do Loire ou dos arredores de Paris, e o resto do seu tempo a cavalo, precedido, acompanhado, seguido de um grande e brilhante grupo de cavaleiros cortesãos. Ele realizava essa viagem perpétua pelo seu reino, começada ao dia de sua sagração e só terminada com sua agonia. A corte era um pequeno exército que se declarava com suas viaturas, seus carros e suas bagagens. Frequentes vezes acompanhados no meio de uma clareira, ali armavam a barraca do rei. Bem ou mal, ali se instalavam homens e mulheres. Vide as lamentações do pobre Marrot, digo mais as próprias mulheres, pois também elas viajavam. As damas da corte. Viste já certamente há ótimas reproduções alguns desses crayons que representam as grandes damas do tempo de Francisco I. Os crayons são belos, mas os modelos, feições abatidas, nariz acentuado, maçãs salientes. Os poetas do tempo, Marot, Du Bellay, Ronsard, fizeram bem em rimar em seus pequenos versos. Madame de Lestrange com Figure d'Ange, nós procuramos o anjo ou os anjos sem nada encontrar de angelical. Passavam 7 meses a cavalo seguindo o rei em suas marchas. Algumas vezes eram empilhadas sobre as outras nos barcos que desciam o Loire e ali abraçadas durante 4 ou 8 dias, contemplando a corrida dos barcos de pesca e as ribanceiras do rio. Dava-se-lhes de comer como os soldados em campanha, quase sempre mal alimentadas. Eram desembarcadas em Vienne ou Orleans, e voltando a cavalo, iam encontrar o cortejo real para a entrada de solene em Paris. Desde as mais altas até as mais baixas classes da sociedade, a vida nômade era, pois, familiar aos franceses, e digo mais, a vida camponesa. Hoje, ao contrário, nós somos essencialmente urbanos. Nossos pais do século XVI eram camponeses. Mesmo em suas cidades, a vida do campo penetrava. Entre as ruas, nos cercados e nos jardins, espalhavam-se bezerros e vacas, porcos e aves domésticas da manhã à noite. E havia mesmo em algumas cidades a instituição do pastor de bairro ou do pastor comunal, que todas as manhãs vinha buscar os animais para fazê-lo pastar fora dos muros da cidade, trazendo-os pelo cair da tarde seus estábulos. A vida do campo existia em todo lugar. Ela cercava o homem. Hoje, ao contrário, é o homem que invade o campo. É ele que, levando para o campo seus hábitos de homem da cidade, procede a uma urbanização do campo. A esse tempo, a própria população da cidade era metade rural. Em muitas de nossas cidades francesas, por exemplo, havia bairros de vinheteiros que aguardavam, logo pela manhã, que as portas se abrissem para irem trabalhar em suas vinhas. Voltavam ao anoitecer, trazendo em seus cestos os frutos da terra e em suas faces queimadas pelo sol com a expressão das coisas da terra. O espírito realista do homem do campo. Estes homens no século XVI eram ainda homens habituados a contrastes perpétuos. Nós hoje, sem nenhum perigo, somos homens batizados de cores dissolvidas. Eles não. O inverno e o verão continuavam a ser-lhes realidade pungentes, salvo as épocas destas grandes catástrofes que sabotavam todo o mecanismo da vida moderna. Ninguém de nossas cidades que desfrute de um bem-estar médio se preocupa com aquela oposição de estações. Ao inverno, aquece-se, a casa torna-se doce.
Ao entrar, tira-se o sobretudo. Naquele tempo, mesmo para os grandes da terra, a casa no inverno era glacial. Ao entrar, vestiam uma capa de pele suplementar, mesmo se, como o Duque de Berry, tal como nos mostram admiráveis miniaturas, pudessem sentar-se ao canto de uma chaminé em que ardessem enormes troncos de árvore, tostados de um lado e do outro congelado. Contraste perpétuo. A própria igreja era também uma geladeira abominável. Era preciso usar um boné de pele para ficar ali. O barrete eclesiástico foi de início uma necessidade e não um adorno ou uma insígnia. Pois bem, estes contrastes, calor e frio, verão e inverno, dia e noite, já não existem mais para nós. Viramos um botão e temos luz. Lemos também a noite como durante o dia. Para o homem do século XVI, romper a escuridão com um pouco de luz só havia a chama dançante de um fogo de chaminé, algumas vezes as abomináveis velas de sebo e, para os mais intrépidos, o luar. Lembrai-vos que tais condições não poderiam ser indiferentes a um psicólogo, ou se poderá crer que uma submissão perpétua do homem a tais duchas alternadas de calor e frio, do dia e da noite, não acabam por criar um temperamento inquieto de uma violência da qual não conhecemos mais as asperezas. Nós que vivemos sempre com tepidez, numa mesma atmosfera condicionada e sem contrastes. E mais, a existência de uma polícia que nós criticamos e de policiais encarregados da segurança pública que nós ridicularizamos, mas que, muito embora tenha seu lado bom, pois nós não nos arriscamos a ser assassinados cada vez que saímos, não constituem um fundo de psicologia em cuja importância não preciso insistir. Em resumo, e para concluir em 2 palavras, o homem do século XVI é o que chamamos em nossos pomares uma árvore de ar livre. Nós, homens do século XX, não somos mais árvores ao ar livre, somos árvores de estufas, com todos os inconvenientes, todas as enfermidades e todas as inferioridades das plantas de estufa. Aprofundemo-nos mais agora que já escrevemos o homem do século XVI neste quadro geral. Hoje vivemos submetidos, e eu o observo sem nenhum entusiasmo particular, e a um império tirânico, o das matemáticas. Não há nada em nossa vida atual que não dependa delas. Todos os objetivos que nos cercam foram calculados matematicamente. Todas as casas que nos abrigam foram construídas matematicamente. Os bondes, os automóveis e todo o meio de transporte de que nos servimos são fruto de aplicação de fórmulas matemáticas. Há diferentes trabalhos sobre a matéria. Em tudo o que existe a matemática. Em tudo com as suas consequências, as suas 2 características. De um lado, a abstração, de um outro, a precisão. Aqui está A porque está o A sem H, né? Mas é A de haver. Pois bem, a esse tempo, quero dizer, ao tempo de Francisco I, onde está a matemática? Ela nunca é procurada, jamais. Na realidade, a matemática de então se encontrava em sua infância, da qual não temos alguma ideia. Imaginai que os homens desse tempo, há apenas 450 anos, ignoravam o que há de mais elementar nas matemáticas. O que se começaria a ensinar às crianças de um primeiro ano de escola primária? Desconheciam os sinais mais usuais. O sinal mais, representado por uma cruz, o sinal menos, representado por um traço horizontal. Foi Viète, o grande matemático francês, que viveu por volta de 1590 a 1600, um dos criadores da álgebra, quem primeiro adotou o sinal mais, de que nossas crianças de hoje aprendem a se servir em sua primeira infância. O sinal de igualdade só entrou para o uso das matemáticas no século XVII. Correi os olhos pelos tratados de matemática desse tempo, em todos os tratados que surgiam desde o início da imprensa até 1620, 1630, e não encontrareis a cruz de Santo André, que significa multiplicado por. Ela foi usada pela primeira vez por um sábio inglês em 1631, mas ninguém lhe seguiu o exemplo, e todos os grandes filósofos, os grandes matemáticos da época, não se servem desse sinal, e sim de um outro, uma espécie de parênteses horizontal. A confusão existia em tudo, as edições e as subtrações,
A confusão existia em tudo. As edições e as subtrações se faziam de muitas maneiras, diversas. Cada qual tinha seu método. Procedia-se geralmente da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, como nós fazemos hoje, isso até 1600. O grande fundador das matemáticas práticas especialmente da contabilidade comercial, Luca Paciolo, indica 3 métodos diferentes de subtração e apresenta exatamente 8 métodos de multiplicação. A dificuldade dessa operação elementar assustava os grandes espíritos e, referindo-se a um homem oculto desse tempo, dizia-se com muita admiração que ele não hesitava em fazer não apenas multiplicações, mas divisões também, o que parecia coisa extremamente difícil. Vós direis que tudo isso não é tão importante, não há necessidade alguma para que mais seja representado por uma cruz. Poder-se-ia igualmente ter escolhido 2 pontos ou 2 traços. Eu estou de acordo, não há necessidade alguma, mas o que é importante, seja qual for o sinal escolhido, é que haja um sinal universalmente reconhecido e adotado. Enquanto não houvesse entendimento entre todos os sábios do mundo sobre estas condições elementares e primordiais do cálculo matemático, a universalidade da matemática era impossível. Para que existisse uma matemática, uma álgebra, era necessário um entendimento prévio. Esse entendimento levou séculos a realizar-se. Somente no meado ou ao fim do século XVII é que ele se realizou plenamente. E, enquanto ele não se fez, as matemáticas se arrastam e foram arrastadas. Não puderam tomar força, e o homem não teve à sua disposição este meio de formação intelectual tão poderoso que são as matemáticas. Hoje, mesmo em se tratando de um ignorante pelo simples fato de viver ele um mundo inteiramente matematizado, o homem se sente impregnado desta matemática que penetra e satura o nosso mundo. No século XVI, não. O resultado é que os homens desse tempo faltava precisão, faltava precisão de espírito. E se vos lembrardes ainda que, para fabricar suas máquinas, só dispunham de um material, a madeira, com a qual, aliás, conseguiram verdadeiras obras-primas. Compreendereis, então, o quanto lhes era difícil obter aparelhos de precisão. Ainda no século 17, a famosa máquina elevatória de Marly Leroy destinava a abastecer com água do Sena o castelo de Versailles, construído em nível superior. Esta máquina, para a qual foram necessários trabalhos prolongados por vários anos, perdas consideráveis de homens, era uma máquina construída inteiramente de madeira, obra-prima. Mas de que precisão? Homens desse tempo viviam ainda num mundo suspenso, construído sobre o tempo, mas sobre um tempo ilimitado, sem meios para medi-lo. Viret, um dos reformadores da Suíça romântica, deixou-nos vários escritos teológicos ricos de sabor. E ele nos conta alhures porque os homens de armas de seu tempo levavam consigo um galo sempre que iam à guerra. Evidentemente, não era para comê-lo. Nesse caso, levariam galinhas. Não, é que eles queriam ser despertados à noite e saber mais ou menos que horas eram. Cada grupo, cada esquadrão, levava, pois, seu galo. A esse tempo era que havia de precisão. Não nos esqueçamos que o primeiro relógio que existiu em Paris, o relógio real, ornamentava o palácio de Carlos V. Dele é o que se originou o nome Quai de l'Horloge. L'Horloge. Quai de l'Horloge. Quai de l'Horloge. Qual era a hora? Mas esses relógios raros e preciosos não batiam as horas e eram apenas munidos de um mecanismo que, de hora em hora, fazia ouvir um pequeno sinal de sino. Havia um sentinela que, armado com um grande martelo, batia sobre o sino, à mão, em certo número de vezes, 4 para 4 horas, ou 5 para 5 horas. Se não acontecesse de errar em suas contas, o que não era raro, passando o vigia pela rua, o mesmo sentinela dava-lhe a hora que ele anunciava como uma boa nova. Mas nunca se contava meia hora, nem os quartos de hora, e muito menos os minutos. São precisões que só vieram muito mais tarde. Os demais habitantes da cidade ouviam os sinos dos conventos, sabia que eles se sucediam em determinada ordem e que era mais ou menos tal ou tal hora. Era só. No campo, nenhum relógio.
Dizia-se por volta do sol levante ou por volta do sol poente, e dizia-se também por volta da hora em que as galinholas levantarem voo. Imagens pitorescas, demais pitorescas, sem nenhum rigor. Que fantasia feliz! Ela é que permite aos historiadores consagrarem tantos relatos sábios à discussão das datas em que Rabelais, Erasmo, Lafèvre, de Taples, Lutero e tantos outros nasceram. Os próprios interessados, que em nada se importava com isso, também não a sabiam, e por vezes só recordavam o dia e o mês, o que se explica pela tradição familiar. A mãe se lembrava muito bem do dia em que seu filho fora levado à igreja para ser batizado. Qual o santo que se festeja, e se era a estação de dias curtos ou de dias longos, se fazia frio ou calor, se fazia chuva, neve ou sol. Guardava-se a lembrança concreta do dia, do mês e da estação, enquanto que a noção matemática do ano era impossível ao homem desse tempo, incapaz de aplicar a abstração. Vivia da observação, fundada unicamente em fatos concretos, e tudo isso repercute na história. Os homens não tinham, nessa época, sentimento algum da passagem do tempo. Aceitavam sem dificuldade a noção corrente de que se haviam passado exatamente 4.004 anos entre a criação do mundo e o nascimento de Jesus Cristo. E ninguém levantava a mínima dúvida sobre esse algarismo. Nenhuma objeção crítica que também não existia nos pintores, quando, sem qualquer embaraço, pintavam os camponeses de Jericó, revestidos de armadura de Marignan, ou representavam os participantes da cena dramática do Gólgota, vestidos de gibões abertos, como no tempo de Francisco I. E não eram avarentos do seu tempo. Perdiam-no sem remorso, desperdiçavam-no, consumiam capitais verdadeiramente enormes de tempo em esculturas, arquiteturas, em joalherias extremamente meticulosas, e tudo isso representava dias e dias de trabalho. Os artesãos se entregavam com toda a serenidade, dias e dias de seu trabalho. Arquitetos, pedreiros, escultores, ninguém via qualquer inconveniente em passar vários anos dedicados a um único trabalho, que nós hoje tudo faríamos para terminar em algumas semanas. Aqui no Brasil, vêm-se elevar com rapidez prodigiosa edifícios de 18 ou 20 andares em nossa terra. Os parisienses viram por um século e meio elevar-se lentamente, ano após ano, com esculturas cuidadosas e meticulosamente ornamentado dia a dia um edifício como a Torre de Saint-Jacques, que é um testemunho magnífico desta ausência de preocupação pelo tempo que se passa, pelo tempo que passa. A Torre de Saint-Jacques, que nos revela ainda em nossos dias a quantidade formidável de tempo que os homens dessa época podiam encerrar negligentemente nos cofres do próprio templo. 3. 4 séculos e meio, 450 anos apenas, os homens do século XVI, parece que nós os tocamos com nossas mãos, entretanto, como eles estão distantes. Mas caminhemos ainda um pouco mais no estudo desses homens. Detenhamo-nos por um instante no estudo de suas percepções sensoriais. Hoje, dentre todos os nossos sentidos, é a vista a que mais trabalha. Nós nos apiedamos muito mais dos cegos do que dos surdos. É o cego que em nossas sociedades atuais nos parece abatido pela maior miséria. Sem dúvida, a vista não é tudo. O homem tem as mãos com que pode tudo realizar, mas as mãos por quem são guiadas? Pela vista, sem a qual elas poderiam cometer tristes enganos. Pois bem, para os homens do século XVI, o sentido da vista é ainda um sentido atrasado. Evidentemente, não pretendemos dizer que os homens como Albert Dürer, Holbein, Clouet e todos os retratistas franceses de seu grupo não tivessem vistas bem aguçadas, mas eram vistas míopes, e seria o caso de se estudarem as transformações por que passaram os olhos dos pintores, que assim alcançaram a visão sintética dos pintores do século XIX e a visão deformada dos pintores do século XX. Por outro lado, os sentidos menos intelectuais, o trato, o olfato e a audição, eram no século XVI os sentidos mais importantes. Das palavras apenas sobre um deles,
das palavras apenas sobre um dele, a audição. A audição teve um papel predominante no século XVI, um dos séculos mais apaixonados pela música que jamais existiu. Quase todos os grandes homens do século XVI eram melomaníacos decididos. Mas, além da música, quantos outros testemunhos sobre a importância do ouvido no século XVI, neste século que acabara de descobrir a imprensa e que cada dia mais se admirava das incomparáveis felicidades que ela trazia ao estudo. Apesar do que, entretanto, parecia às vezes só dar importância à palavra oral. Seria fácil demonstrar pelo estudo de nossa literatura. Tomemos o meu velho, o meu caro, o grande amigo Rabelais. Ele não nos deu um só retrato, a lápis de seu irmão Jean. Nunca ele nos deteve para dizer: esperem, que eu vou fazer um retrato do irmão Jean. 20 vezes, entretanto, ele nos fez ouvir o irmão Jean, e nós o vemos, ao escutá-lo, ao ouvi-lo, ao falar. Lembrai-vos da tempestade. O irmão Jean, sublevado com a própria natureza, correndo por sobre a ponte de barcas, dizendo injúrias a um, cumprimentos ao outro, debatendo-se com o diabo, gritando, rindo, insultando, urrando. E nós o vemos, sem que tenha sido necessário, a Rabelais fazer-nos o seu retrato. E digo mais, na narração desta tempestade, que é uma das páginas mais admiráveis, não há uma só palavra de visual, uma só palavra sobre as cores variáveis do mar, uma só palavra sobre o que para nós hoje seria essencial, a descrição de uma tempestade. Tomai ao contrário uma página de Pierre Loti, que tanto falou no mar, tomai sua descrição das grandes tempestades da Islândia, e nada encontrareis senão cores. Em Rabelais, nenhuma só palavra. A tempestade rebeliana se passa em gritos, em urros, em assobios de vento, em estalo de navios. Só é visível porque pôde ser ouvida. Caminhemos ainda mais. O século XVI é um século de vida religiosa, é o século da reforma e da contra-reforma. Pois bem, qual a autoridade que os reformadores invocavam? A da palavra, que se prestassem ouvidos e que se ouvisse. A fé é a audição, as obras de Deus, ele as realiza pela palavra, que faz ouvir os homens. Lede novamente os profetas. A todo instante eles param e anunciam: escutai, escutai. Ouvi, ó céus, e falarei, diz Moisés, no Deuteronômio, capítulo 32. E ouça a terra as palavras da minha boca. Algumas vezes eles se irritam, eles não ouvem, eles não querem ouvir. Não prestai ouvidos à grande injúria feita a Deus. Lutero o diz textualmente: eis porque somente os ouvidos são os órgãos do cristão. E Deus solae aures sunt orgna Christiani homines quia ex nullis lembi operibus sed de fide justificator. De fide, pela fé, que é a audição. Dessa forma, os reformadores do século XVI, sem muito esforço, se juntam aos profetas de Israel que caminhavam falando e pregando aos homens, que os escutavam sem tomar qualquer nota, e que, aliás, tinham por isso mesmo uma faculdade extraordinária de guardar de outiva todo o som do seu alcance. Faculdade que nós perdemos. Experimentai. Evocai uma cena cinematográfica que vistes ontem à noite, e um discurso que ouvistes ontem também à noite pelo rádio, e vereis se a vossa memória auditiva é mais forte que a vossa memória visual, o que duvido. Nós sabemos das notícias pelos jornais lendo, eles as sabiam de boca em boca, ouvindo, e a capacidade de escutar que tinham era verdadeiramente prodigiosa. Lembrai-vos das prédicas que podiam durar horas seguidas. Há uma multidão que se acotovelava para ouvi-las nas igrejas, nos pátios, nos átrios e nos próprios telhados das casas vizinhas. No princípio eram os ouvidos. Primeiro ouvir, depois ver. Tudo isso nos abre um campo imenso de estudo. Eis o que é conhecer o homem. Instaurar estudos sobre questões dessa natureza. São estudos difíceis, eu sei, e a dificuldade vai desde a criação desses problemas que precisam ser inventados, a sua colocação em forma própria e a demonstração de que há problemas onde ninguém vê problema algum. Que a dificuldade não nos desanime, entretanto,
É preciso que a história se entregue a eles. É preciso que ela nos dote de uma história humana da humanidade. História dos sentimentos. Nós nem esboçamos ainda uma história de amor. Este sentimento eterno, dito apressadamente, mais de quantos milhares de visões transitórias, não se reveste a eternidade. E o trabalho da história é reconstituir toda essa série. História do ciúme, nada. História da crueldade, nada. História do medo, nada. Não temos sequer uma história da vida humana e do preço que os homens dão a ela. Um preço que sempre variou, pois há épocas em que a vida do homem nada vale. E outras em que ela vale tanto que parece ser o todo para a humanidade. Quando tivermos em mãos todas essas histórias, então começaremos a ver claramente qual o nosso trabalho e não teremos mais tanta dificuldade em definir a função da história. Nós sabemos o que queremos ser e poderemos retomar a fórmula. História, ciência do homem. História que restaura o homem à sua fisionomia verdadeira. História que dá à humanidade, na sua marcha, toda a certeza da ciência. Lucien Febvre, professor do Collège de France,